Querido irmão etadiano, a paz do Senhor Jesus Cristo a você, aluno da ETAD, esta que é uma das mais tradicionais escolas de educação teológica do Brasil. Que satisfação para mim, Tiago Rosas, estar aqui participando deste momento tão especial com vocês para ministrar uma aula dentro do livro Doutrina de Deus. Você certamente tem esse livro em mãos, comentado por vários autores do nosso país, Alex Esteves, Altair Germano, Fábio Tavares, Gunnar Berg, e por misericórdia de Deus também eu, Tiago Rosas, com toda a coordenação do pastor e mestre Cláudio Honor de Andrade. Estou aqui para ministrar a vocês a lição de número 2, que é intitulada neste livro de A Realidade do Supremo e Único Deus na Vida e na História da Humanidade. Por favor, faça-se acompanhar do seu livro e também da sua Bíblia Sagrada para que possamos proceder esse estudo na próxima hora. O nosso esboço desta lição traz 5 tópicos. O primeiro deles é a realidade de Deus na criação. O segundo, a realidade de Deus na era patriarcal. Terceiro, a realidade de Deus sobre a nação de Israel. Quarto, a realidade de Deus entre os gentios. E por último, a realidade de Deus na encarnação do Filho. Nossos 3 objetivos básicos com o estudo desta lição são esses. Primeiro, perceber a realidade de Deus ao longo da história da humanidade. Segundo, compreender que a encarnação do Verbo Divino é testemunho irrefutável de que Deus é real. E, finalmente, entender que seria impossível conhecermos a Deus se não fosse por sua própria iniciativa de revelar-se a nós. Aliás, voltando-nos para o subtítulo geral do livro que temos em mãos, está dito: o Deus da Bíblia Sagrada, único, vivo, verdadeiro, e atenção para o quarto predicado, revelado. Não estamos aqui estudando nesse livro sobre um Deus distante, impossível de ser conhecido e com quem não possamos ter qualquer tipo de relacionamento. Não estamos estudando mistério indecifrável. Não. Estamos estudando Deus vivo, real, verdadeiro, e que, pelas páginas da Bíblia Sagrada, ele tem se revelado ao mundo desde sempre. Deus se revela na criação, a chamada teologia natural, mas ele também se revela na Bíblia Sagrada, que é a sua palavra, e na pessoa bendita de seu Filho, Jesus Cristo, que é Deus encarnado. Falaremos disso no avançar do nosso estudo. Bem, na introdução que eu escrevi aí para vocês, porque o capítulo 2 nesse livro é de minha autoria, eu comento que por convicção bíblica quanto à realidade do Deus Supremo, fazemos ferrenha oposição a 3 grupos. Ou seja, nós partimos já, quando vamos estudar sobre a realidade do Deus verdadeiro ao longo da história, nós já partimos de uma posição que é antagônica, que é contrária a 3 posições muito populares defendidas entre os descrentes ou falsos crentes em todo o mundo e em toda a história da humanidade. São essas 3 posições. Primeiro, nós nos opomos, evidentemente, aos ateus, porque nós somos teístas. Nós cremos na existência de Deus. Os ateus, esse prefixozinho a na língua grega aponta para ausência ou negação, e teos, você já sabe, é Deus. Portanto, o ateu é aquele que nega a existência de Deus. Nós nos opomos a eles. Segundo grupo, com o qual nós não dialogamos e contra o qual fazemos oposição, é o grupo dos agnósticos. A, novamente, significa ausência ou negação, e gnóstico vem de gnosis no grego, que significa conhecimento. Os agnósticos, de forma geral, eles negam ser possível conhecer a Deus. Eles estão em cima do muro, eles nem afirmam e nem negam a existência de Deus, mas dizem que é impossível, pelo intelecto, pela razão humana, concluirmos a favor ou contra a existência de Deus. São incrédulos ao seu modo. Nós também nos opomos a eles porque acreditamos peremptoriamente que a partir da revelação de Deus na natureza, a partir da revelação de Deus na Bíblia e a partir da revelação de Deus em Jesus Cristo, é sim perfeitamente possível não só conhecer, mas conviver, relacionar-se com esse Deus que é verdadeiro.
E o terceiro grupo com o qual nós nos opomos é o grupo dos pagãos idólatras, porque esse é um outro problema. De um lado do extremo, nós temos os ateus, que negam a existência de qualquer Deus. Do outro lado da mesma corda, nós temos os ateus pagãos, ou melhor, os ateus pagãos não, os pagãos idólatras, que diferentemente dos ateus, mas tão errados quanto eles, adoram vários deuses. Se o ateu nega a existência de qualquer Deus, o pagão admite a existência de vários deuses e os venera, e os adora, e lhes oferece culto, sacrifício. São os politeístas. Ateu não crê em nenhum Deus. Poli quer dizer muitos. Theos, Deus. O politeísta, ele crê em muitos deuses. Ele venera vários deuses. Deixe-me só dizer uma coisa aqui a vocês. Nenhuma nação em toda a história da humanidade professou conjuntamente o ateísmo. Nenhuma nação jamais reclamou a inexistência de Deus. Ateus você sempre vai encontrar em toda a história da humanidade. Mas uma nação ateia você não encontra. Olhando no retrovisor da história, vasculhando seus livros de história que você tem em casa, você não vai encontrar. O grande problema da humanidade, de forma geral, nunca foi o ateísmo, a descrença na existência de Deus, embora essa seja uma realidade sim, especialmente entre filósofos, acadêmicos, pessoas cultas, doutas, formadas secularmente. Mas o grande problema mesmo da humanidade, conforme inclusive vemos nas páginas da Bíblia Sagrada, desde a época dos patriarcas, foi o politeísmo, foi a crença em deuses demais, em deuses que não são deuses. Tanto a lei de Moisés, quanto o livro, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, apresenta esses falsos deuses como demônios, que é o que verdadeiramente são, enganadores, arrastando a humanidade para a prática da idolatria e para distante do único e verdadeiro Deus. Mas esse foi o grande problema. Esse foi o grande problema com que os profetas de Israel precisaram lidar. Esse foi o grande problema com que as nações inteiras do mundo precisaram e ainda precisam lidar quando são confrontados com o Evangelho de Jesus Cristo, que apresenta o único e verdadeiro Deus triuno, o Deus que existe eternamente em três pessoas distintas, como você também tem aprendido bastante e vai aprender ainda mais nesse livro sobre a doutrina de Deus. Mas bem, de entrada então, eu digo que são três teorias, três teses com as quais nós não concordamos e as quais nós refutamos: o ateísmo, o agnosticismo e o politeísmo, que é vivido pelas religiões pagãs. Na verdade, apenas o islamismo, o judaísmo e o cristianismo professam fé em um único Deus. É a fé monoteísta. Mas no frigir dos ovos nós sabemos que somente o cristianismo está com a verdade enquanto adora um único Deus que existe eternamente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, eu disse aqui usando os termos inclusive do apóstolo João. É João quem diz que a verdade está conosco e para sempre estará em nós. Todo o resto é falso, é mentiroso, está em trevas. Pois bem, nós avançamos aqui para o primeiro texto dentro dessa lição, que é a realidade de Deus na criação. Você está me acompanhando na página 46 do livro. Eu abro esse texto citando Gênesis 1 e 1. O primeiro versículo da Bíblia Sagrada nos apresenta Deus onde? No princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós não somos evolucionistas, nós não defendemos que a vida ela surgiu do acaso, a vida não é resultado de um processo evolutivo não guiado, não causado, nós não somos fruto de uma seleção natural da própria natureza, não acreditamos em mãe natureza, essa expressão que costuma se usar muito aí no meio secular para referir-se à natureza como autoprovedora de vida. Nós não cremos assim. Cremos à luz da palavra de Deus, que Deus trouxe à existência todas as coisas. Não foi uma explosão do nada. Não foram milhões de anos em evolução. Deus, no princípio, esteve lá.
criando todas as coisas conforme ele quis, dando os contornos que ele quis, dando as cores que ele quis, definindo as espécies como ele quis e já dotando o homem, desde o seu primeiro dia em que foi criado, de inteligência, emoção e volição. Essas três faculdades básicas que constituem o ser humano, diferente da espécie animal e ainda mais diferente da espécie vegetal, de qualquer matéria bruta, Deus dotou o homem de inteligência, emoção e volição, fazendo-o assim a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus que é criativo, dotou o homem com capacidade de criar. Deus que governa, deu ao homem capacidade de governar. Deus que é uma pessoa real, fez do homem uma pessoa real. E quem quer que creia que as espécies estão evoluindo e que nós temos algum grau de parentesco com os macacos, então, por favor, que vá à África para fazer evoluir os macacos, para treinar os macacos e fazê-los alcançar a espécie humana, né? Chegar ao ponto de evoluir para a espécie humana. Nós não acreditamos nisso. Na verdade, essa é uma teoria e não é ciência. É uma teoria que necessita de muitas e muitas provas para se sustentar, e nós sabemos que essas provas não serão encontradas porque elas não existem. No princípio, criou Deus todas as coisas. O universo, o cosmos, a vida animal, vegetal e, por fim, a vida humana. E aqui eu digo, entre várias outras coisas, que no Éden, aquele paraíso primitivo, onde o primeiro casal humano foi plantado por Deus, lá estava o próprio Criador, que passeava no jardim pela viração do dia e de quem Adão e Eva, já contaminados pelo pecado da desobediência, tentavam inutilmente se esconder. E aqui eu digo, Adão não se escondia de uma ideia, de um mito ou de uma lenda. Aliás, é como muita gente costuma retratar Deus, especialmente os ateus. Costumam olhar para Deus como um mito, como uma lenda. Há um famoso biólogo ateu no mundo, de nome Richard Dawkins, que escreveu um livro intitulado Deus, um delírio. Ou seja, para Dawkins, Deus é um delírio coletivo, é um grande surto na humanidade. As pessoas estão loucas quando pensam na existência de Deus. Mas, na verdade, lá estava Adão, se escondendo de quê? De uma ideia, se escondendo de um mito, de uma lenda, estava se escondendo de uma pessoa real, que pela viração do dia andava pelas árvores do jardim chamando por Adão, porque Deus é uma pessoa, ele fala, Adão, onde estás? E Adão responde, ouvi a tua voz e temi, me escondi. Eu sei que existem teólogos, os teólogos liberais, que nós não os chamamos de irmãos, porque eles traem princípios fundamentais da fé cristã, como a crença na inerrância e infalibilidade das Escrituras Sagradas, como a crença nos milagres, no sobrenatural registrado na Bíblia Sagrada, não são nossos irmãos. Mas eles pousam de teólogos, pousam de cristãos até. Os teólogos liberais estão de mãos dadas com os ateus, porque eles dizem que os 8 primeiros capítulos do Gênesis, esses capítulos que vão desde a criação até o dilúvio e a reconfiguração da humanidade com Noé e sua família, eles tratam isso como capítulos mitológicos. Isso mesmo, tem um grupo aí de teólogos, os chamados teólogos liberais, que tratam os 8 primeiros capítulos da Bíblia Sagrada como narrativas mitológicas, crendices hebreias antigas que precisam serem desmistificadas. Isso é um grave erro, isso é uma heresia terrível. Nós cremos que os 8 primeiros capítulos do Gênesis, e não só os 8 primeiros, todo o Gênesis. Gênesis, que significa o livro dos começos, o livro dos princípios de todas as coisas. Cremos que este é um livro com relatos históricos, com fatos, e não é história com E, é história com H-I-S. História, história verdadeira. Mas Moisés não estava lá. Como ele poderia registrar? Como ele poderia relatar com fidedignidade, com precisão, a criação de todas as coisas? A criação e a queda do primeiro casal? Deus conversando com Adão e Eva, punindo-os e expulsando do jardim? Se Moisés, que é apontado pela tradição judaica como autor
deste livro não estava lá. Ora, além da tradição oral que foi passando de pai para filho, Adão passou para os seus filhos, os filhos para os filhos, até chegar a Moisés, nós ainda temos a assessoria divina. Moisés foi um homem que passou muito tempo, você não veja o primeiro encontro de Deus com Moisés lá no Monte Sinai, sem falar as manifestações anteriores de Deus a Moisés. Mas eu quero pegar esse recorte no Sinai, porque só ali Moisés passou 40 dias a sós com Deus. Moisés era um homem de muita oração, Moisés era um homem que recebia revelação direta de Deus, não só sobre o passado e o presente, mas também sobre o futuro, porque ele profetizou a vinda do Messias, o profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis, disse Moisés à congregação de Israel. Pois bem, Deus pode, Deus que é conhecedor de todas as coisas, Deus que é onisciente, Deus que esteve lá no princípio, modelando o universo, trazendo a existência à humanidade, muito bem pôde ter, com riqueza de detalhes, revelado a Moisés como tudo aconteceu, para que ele, com fidedignidade, registrasse nas páginas santas da nossa Bíblia, que hoje nós podemos ler e ter a garantia, a certeza de que estamos diante não de lendas, não de fábulas, não de mitos, mas diante da verdade histórica. No princípio, Deus estava lá, criando todas as coisas, com o poder da sua palavra, trazendo à existência as coisas que não existiam, como se elas já existissem. Lá estava Deus criando a vida, lá estava Deus criando o homem, lá estava Deus dotando o homem de inteligência, de sabedoria. O homem nunca falou uga, uga, uga. Desde o primeiro dia que Deus criou o homem, Deus o dotou de inteligência, de fala, capacidade de governo, de relacionamento. Quando Deus cria Eva da costela de Adão e apresenta a ele, celebrando assim o primeiro casamento na história da humanidade, Adão já soltou uma bela poesia, um belo poema para Eva, dizendo: esta sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Portanto, será chamada varoa, pois que do varão foi tomada. Isso demonstra que Adão já era um homem inteligente, adulto e capaz. Devido à presença do pecado, foram expulsos daquele paraíso primitivo que era o Éden, o que demonstra que o Deus que criou é também o Deus que governa, é o Deus dominador. Nós não somos deístas, não cremos no Deus que criou todas as coisas, estabeleceu leis físicas, criou a humanidade ou criou alguma coisa lá atrás, deu pontapé na evolução, porque em geral os deístas são evolucionistas, chegou à espécie humana que está agora ao seu próprio governo, ao próprio léu. Não cremos assim. Cremos no Deus que criou, num Deus que está presente, num Deus que governa, num Deus que estabeleceu não só leis físicas, mas também leis espirituais, que devem ser obedecidas, e quando transgredidas, são transgredidas para próprio prejuízo da humanidade. Deus provou isso lá no Éden, expulsando Adão e Eva daquele perfeito jardim onde eles poderiam morar, constituir família, e a partir dali a humanidade inteira desfrutaria de muita bênção se o nosso primeiro ancestral não tivesse pecado. Pecaram, Deus, que é pai, mas é também juiz, o julgou, expulsando-os dali. Bem, feitas essas observações, a gente chega no texto de número 2, na página 48, que é a realidade de Deus na era patriarcal. Os patriarcas viveram muitos séculos, costumava-se viver muito, e na verdade não fosse pela intromissão do pecado na humanidade, não haveria morte. Adão estaria vivo até hoje, Adão que viveu quase 1 milênio. Essa longevidade que os patriarcas experimentaram demonstrava o projeto inicial de Deus, ou sinalizava para a vontade inicial de Deus, que era os homens viverem para sempre, não morrerem. A morte, ela é uma realidade porque o pecado tornou-se uma realidade. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas, a despeito da morte ter entrado, Deus ainda concedeu aos patriarcas longevidade, viveram muito. E aí a gente lê os relatos do Gênesis e vê uma sucessão de grandes patriarcas na história da humanidade. Nomes como, por exemplo, o próprio Adão, nomes como Noé, com quem a humanidade foi reconstruída. Você sabe que nos dias de Noé, a humanidade havia se corrompido espiritual, moral e socialmente, em níveis tão alarmantes que Deus disse:
é preciso intervir. Vou destruir a humanidade inteira e a partir de Noé farei uma nova geração. Deus concedeu 100 anos àquela geração. O livro do Gênesis não registra isso, mas a gente vai para as cartas petrinas do Novo Testamento e vê, por exemplo, o apóstolo Pedro fazendo menção de Noé como pregoeiro da justiça, o que sinaliza para nós que Noé, durante todo o tempo em que ele construía a arca pregando a justiça, anunciando a vingança de Deus contra os ímpios, como a igreja hoje faz. A igreja hoje está chamando o mundo inteiro a vir para dentro da arca. A igreja hoje está proclamando o grande amor de Deus, mas ao mesmo tempo o juízo vindouro que cairá sobre os descrentes. Felizmente, a humanidade nos dias de Noé não deu crédito em sua pregação, não ouviu a sua mensagem, acabou persistindo na prática da imoralidade, do crime, da violência e de todos os outros pecados nefastos. Não houve solução. Deus enviou o dilúvio global, eliminou toda a humanidade, fazendo sobreviver apenas Noé, sua família, a partir da qual uma nova humanidade foi reconstruída. Inclusive todos nós, você que está aí me assistindo, eu que estou aqui ministrando, somos descendentes de Noé. E de Noé vieram então seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Depois vem da linhagem de Sem os semitas. Dos semitas vem um grande personagem entre os patriarcas, que é Abraão. Homem que, segundo o livro de Josué, como a sua família, antes do chamado de Deus, habitava em terra pagã e praticava o politeísmo, que eu falei lá atrás, a idolatria pagã, o culto aos muitos deuses. Aliás, deixe-me aqui abrir um parênteses para dizer algo a você. Nessa constatação que fizemos lá atrás, de que nenhuma sociedade jamais professou conjuntamente o ateísmo, na verdade, todas as sociedades, toda a humanidade em geral, sempre adorou, sempre venerou algum ou alguns ou vários deuses, isso sinaliza para o fato de que há uma sede no coração do homem para a adoração, para o culto a Deus. Ou seja, de forma intuitiva, há em nós uma certeza de que Deus é real, de que Deus existe, de que nós não estamos sozinhos no universo. É claro que a cegueira do pecado e ainda mais o engano de Satanás tem arrastado a humanidade para a crença em muitos deuses, para o culto a vários deuses, o que é abominável ao Senhor. Mas não deixa de demonstrar para nós essa realidade que a humanidade grita por adoração. A humanidade grita pelo culto. E aí vem agora o próprio Deus, revelando-se em toda a história da humanidade, como revelou-se a Adão mesmo depois do pecado, como revelou-se a Noé para salvá-lo com sua família, revelando-se agora a Abraão, sempre a iniciativa é de Deus. Você vai estudar a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, e vai ver que a iniciativa de revelar-se é sempre de Deus, o que aponta para o seu amor, para a sua bondade, para a sua graça, porque o Deus em quem cremos e que professamos não é um Deus cruel, não é um Deus que está na primeira esquina nos esperando para nos dar uma rasteira. Não adoramos um Deus sádico, um Deus masoquista, adoramos um Deus que, nos termos de Moisés em Êxodo, é um Deus cheio de bondade e de misericórdia. E nessa bondade e misericórdia, ele vem à humanidade perdida, ele vem à humanidade cega para revelar quem ele é e chamar para si um povo zeloso e de boas obras. Ele então foi e chamou Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu hei de te mostrar. A partir dali, Abraão passa, ele que outrora foi pagão, foi politeísta, adorava vários deuses, agora se volta para o único e verdadeiro Deus, a quem ele chama de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus Insuperável. Então, especialmente Abraão ganha destaque nesse período patriarcal. Dentre outros, poderíamos falar aqui sobre Jó. Os estudiosos bíblicos dizem que
O personagem Jó, que nós tratamos também como um personagem real e não ficção, mitologia, uma invenção literária, não. Jó é um personagem real, foi um homem real, a sua esposa foi uma mulher real, seus filhos foram reais, as doenças que ele amargou no corpo foram reais, as perdas familiares e financeiras foram reais, mas a restauração final também foi real. E ele foi um homem temente a Deus, piedoso, um dos homens mais ricos do Oriente, temente a Deus e que se desviava do mal, conforme testemunho que o próprio Deus dá perante Satanás, que comparece diante dos anjos de Deus, ou entre os anjos de Deus. Satanás comparece ao Senhor e ouve da boca do próprio Deus esse testemunho acerca do patriarca Jó, que deve ter vivido antes ou depois de Abraão. Aí é uma incógnita que somente a eternidade poderá nos dizer com certeza, mas foi também um grande patriarca. Como Noé, como Abraão, Jó também se insere nesse contexto. E aí, só para dizer e reafirmar o que estamos falando sobre o Deus que se revela. Porque no final, para restaurar a sorte de Jó, Deus se revela pessoalmente a ele. Tanto que Jó diz no capítulo 42, antes eu te conhecia só de ouvir falar, a tradição oral, né? Os ensinos que foram passando de pais para filhos e que em algum momento na história nós sabemos acabou sofrendo algum tipo de corrupção, porque essa tradição oral, ela preserva muita coisa, mas não preserva tudo. Acaba ali se misturando com misticismo, crendices, interpretações humanas equivocadas, mas aí vem Deus e se revela pessoalmente a Jó com clareza meridiana, né? Como a luz do sol ao meio-dia sem nuvens. E o Jó diz, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó teve uma visão teofânica de Deus, o Deus que se manifestou em forma visível para ele nesse período patriarcal, como também Deus se revelou a Abraão. Para dele agora, Abraão, constituir uma nação, um povo. Você sabe, como eu também sei, que Abraão é o pai de Isaac, que é o pai de Jacó, que é o pai dos 12 cabeças das tribos de Israel, esse povo tão amado e abençoado por Deus. Mas eu finalizo esse texto de número 2, dizendo para você aqui na página 49. A história dos patriarcas testemunha a existência, o poder e a graça maravilhosa do nosso Deus. Entre tantas coisas que poderíamos dizer para justificar isso, eu digo: Sara, mulher de Abraão, era estéril. Rebeca, mulher de Isaac, era estéril. Raquel, mulher de Jacó, era estéril. Veja aqui, pai, filho e neto. Os três tiveram casamentos com mulheres estéreis. Mas Deus havia prometido dar a Abraão um filho e dele uma grande descendência tão numerosa, mais até que as estrelas do céu ou os grãos de areia no mar. Como poderá isso ser se a própria esposa de Abraão é estéril? Mas uma vez Deus curando, tirando, removendo a esterilidade de Sara e lhe dando filho Isaac, Isaac agora, por sua vez, casa-se com Rebeca, que tem o mesmo impedimento, é estéril. E aí, a promessa falharia? Os planos de Deus seriam frustrados? Deus retira a esterilidade de Rebeca e dá 2 filhos, Jacó e Esaú. Em Jacó, Deus promete levar adiante esta promessa de dar grande descendência, de dar um povo, do qual inclusive viriam reis. Mas tem um detalhe: Jacó casa-se com Raquel, que também é estéril. Mas a Bíblia Sagrada demonstra o poder de Deus, a graça de Deus, curando a esterilidade dessas 3 mulheres, para levar a cabo a promessa que o Senhor tinha feito. Por isso eu digo aqui que, por pura, graciosa e miraculosa intervenção divina, é que essas mulheres puderam dar à luz à grande nação, as 3 matriarcas da nação de Israel, né? Sara, Rebeca e Raquel. Por milagre de Deus, no ventre delas, elas puderam dar origem à grande nação israelita, que está de pé até hoje, em cumprimento das promessas do Senhor, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aliás, a história de Israel, deste povo, que hoje sofre tanta violência e lida com o ódio dos povos vizinhos em sua volta,
A história da existência de Israel é a história do poder de um Deus real, que é o nosso Deus. Porque nós adoramos o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Feitas essas ponderações, saltamos para o texto 3, na página 50, que é a realidade de Deus sobre a nação de Israel. Então, observe, Deus cria todas as coisas, Deus cria a humanidade, Deus julga a humanidade por conta do pecado, Deus reconstrói a humanidade a partir de uma família, a saber, a família de Noé. Deus vem, por meio, inclusive, de manifestações visíveis a olho humano, para chamar aqueles que ele quer para si, como, por exemplo, ao grande patriarca Abraão. A partir deste homem, Deus faz uma sucessão de milagres para trazer à existência um povo. Um povo por meio de quem viria o Messias, que é assunto mais lá para frente. A realidade de Deus sobre a nação de Israel. Tendo os patriarcas morrido, Deus permanece vivo. Deus não pode morrer, ele é eterno. Vigiando e governando soberanamente a história da humanidade. José, a quem o Senhor havia constituído governador do Egito, José, que era um dos filhos de Jacó, ministro da fazenda do faraó, já tinha descansado, bem como seus irmãos e o velho patriarca Jacó. Seus descendentes que habitavam o Egito se multiplicaram e foram oprimidos e escravizados por longos 4 séculos. Mas Deus estava lá, onividente. O que é onividência? É a capacidade de ver todas as coisas com perfeição de detalhes. Deus estava lá, onividente, contemplando todas as coisas. Em meio a essa escravidão que o povo hebreu amargou no Egito por 430 anos, finalmente o Senhor intervém. Volto a dizer, o Deus em que cremos é um Deus presente, um Deus imanente, não é apenas transcendente. Deus é transcendente, ele está acima, ele está além, não se pode confundir com a criação, porque nós não somos ateus, nós não somos agnósticos, nós não somos deístas, mas nós também não somos panteístas. O que é que o panteísmo ensina? O panteísmo ensina que Deus é tudo e tudo é Deus. Deus está nas estrelas, Deus está no sol, Deus está na lua, Deus está na terra, Deus está no mar, Deus está nas plantas, Deus está nos animais, Deus é você, Deus sou eu. O panteísmo é uma furada, é uma grande mentira. Ele confunde o Criador com a criação. No panteísmo, Deus não é um ser pessoal, distinto da criação, mas é, na verdade, impessoal. Não é alguém com quem nós nos relacionamos. Não é assim que nós cremos. O Deus que nós cremos, ele é transcendente, ele é superior, ele é distinto, ele é o criador, o arquiteto, projetista, mas ele é também imanente, no sentido de que ele está perto, ele está próximo de nós. Ele tem afeto pela humanidade, ele tem interesse pela humanidade, ele se compadece da humanidade, ele tem projetos para nós. E aqui nós temos uma prova, né, que é a nação de Israel. Deus vindo para chamar Moisés, lá no Monte Horebe, Êxodo capítulo 3, você tem sua Bíblia aí, pode conferir isso. Deus vem, novamente, por sua própria iniciativa, e chama Moisés, que era hebreu, mas foi criado como filho da filha do faraó, nas pirâmides do Egito. Durante 40 anos, pisando nos negros granitos, vivendo uma vida de muito luxo, de muito conforto, recebendo elevada educação e instrução, como diz Estevão no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, Moisés, que foi educado em toda a ciência dos egípcios. Ali ele aprendeu as matérias, as disciplinas que eram estudadas nas faculdades antigas do Egito. Mas agora, lá está Deus, chamando Moisés. Na verdade, já fazia 80 anos, porque 40 anos ele tinha quando fugiu do Egito, tendo matado o egípcio para salvar um hebreu que estava ali em luta com ele. 40 anos depois, portanto, agora com 80 anos de idade, estando Moisés de mãos calejadas no pastorado, cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro ou Reuel, a Bíblia o chama por esses dois nomes, nos montes de Horebe, Deus se manifesta a ele em meio a uma sarça ardente que pegava fogo, mas não se consumia. E o vocaciona para ser o grande libertador do povo, que está lá do outro lado, que ainda está lá no Egito em escravidão. O Senhor diz, vem,
e eu o enviarei ao faraó para que deixe o meu povo ir. A partir dali começa a história de Israel como um povo, de fato, chamado por Deus, resgatado por Deus, um povo independente. 40 anos foi a peregrinação de Israel no Egito, ou melhor, no deserto, depois da sua saída no Egito, até assentar-se finalmente na terra que até hoje pertence aos judeus, conforme promessa que Deus fez lá atrás a Abraão. Eu darei esta terra aos seus descendentes, porque a terra é de Deus e ele a entrega a quem ele bem quiser. E a história da nação de Israel, desde o livramento do Egito, as 10 pragas que Deus fez cair sobre o Egito, punindo o faraó, os seus deuses e os escravagistas, até os 40 anos de peregrinação, Deus provendo carne, Deus provendo água, Deus provendo livramento, Deus provendo vitória nas batalhas contra os inimigos. Tudo isso evidencia a presença de Deus, a realidade de Deus, que de alguma forma se fazia perceber ali ao povo. Durante o dia, a nuvem, durante a noite, a coluna de fogo. Deus, tantas vezes aparecendo a Moisés, como por exemplo no Monte Sinai, que já falei lá atrás, para lhe dar os mandamentos, que seriam a base para a Constituição Federal de Israel, né? Porque a Constituição, a primeira grande Constituição do Estado de Israel, foi a lei do Senhor. Foi o decálogo, os 10 mandamentos que Deus entregou e a partir dos quais toda a lei mosaica, em seus mais de 600 preceitos, veio a se desdobrar. Pois bem, a história da nação de Israel guarda muitas evidências da presença e do poder de Deus. Uma vez assentado, veio o período dos juízes, Deus levantando juízes em Israel, como Sansão, Jefté, Débora, para libertar o povo hebreu da opressão dos inimigos. Porque, infelizmente, por vezes, o povo hebreu caía na idolatria, caía no pecado, caía na violência. Os inimigos de Israel eram levantados contra eles para castigá-los, mas Deus se compadecia do povo e levantava juízes. Olha o maravilhoso poder de Deus operando por meio de Sansão. Olha o maravilhoso poder de Deus operando por meio de Gideão. Olha o maravilhoso poder de Deus operando através de Débora. O período dos juízes também sinaliza para nós a presença, o poder e a misericórdia de Deus. Depois, o período dos juízes foi sucedido pelo período da monarquia, pelos reis de Israel, né? Começando com Saul, depois com Davi, em quem Deus estabeleceu uma dinastia e com quem Deus estabeleceu um pacto de trazer o Messias, Jesus Cristo, que na carne é descendente de Davi. Mas, infelizmente, nós sabemos que também durante o período dos reis de Israel, Israel que veio a se dividir em 2 reinos, Reino do Norte, Israel propriamente com 10 tribos, Reino do Sul, Judá, em coalizão com a tribo de Benjamim, formando esse Reino Sul, Reino de Judá, onde reinaram em sucessão descendentes de Davi. Ao norte foram não filhos de Davi, hebreus, israelitas, vários que se sucederam no trono. Infelizmente, a maioria absoluta dos reis do norte foram ímpios. Alguns do Reino Sul foram ímpios, outros foram piedosos, imitando o caráter de Davi. Mas o fato é que, devido aos pecados vários, opressão, injustiça social, violência e especialmente idolatria, Deus destruiu o reino norte de Israel. Deus levou ao cativeiro o reino de Judá, o povo do sul, por invasão da Babilônia, 605 a 587 a.C., mas não sem antes levantar muitos profetas. Profetas vários Deus levantou, desde os profetas maiores, e aí nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, aos profetas menores, Oséias, até aqueles que vieram antes do exílio babilônico. Deus os levantou para quê? Para divertir o povo dos seus pecados. Para dizer a Israel, tanto ao norte quanto ao sul, que se voltasse para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e somente a ele prestasse culto conforme a lei
que agora eles já tinham em mãos. Porque eles já tinham a revelação especial de Deus gravada em letras, em palavras. A Torá de Moisés, a lei do Senhor, já estava à disposição deles. Mas o que eles fizeram? Ignoraram a lei do Senhor, ignoraram os profetas do Senhor, de muitos deles ridicularizaram, a muitos deles mataram. A tradição judaica diz, inclusive, que Isaías, por exemplo, foi cerrado ao meio. Elias foi perseguido. Vários profetas foram mortos no norte, por exemplo, por Acabe e Jezabel, sem falar de outros reis terríveis. E o que sobrou finalmente, senão o julgamento de Deus. Porque, novamente, Deus é o Deus que cria, Deus é o Deus que abençoa, mas Deus também é o Deus que julga, porque ele é amor, mas é também fogo consumidor. E a história do povo de Israel guardam-nos registros do Deus que castiga um povo que, tendo recebido tantas bênçãos, como foi o povo de Israel, recebeu a terra, recebeu a lei, recebeu sinais e maravilhas que Deus operou. Como de Jesus, a quem muito é dado, muito será cobrado. Esse não é um princípio só neotestamentário, mas é um princípio que regula a experiência humana em toda a sua história. Muito Israel recebeu de Deus. Deus tinha todo o direito de muito cobrar de Israel. Infelizmente, Reino Sul destruído pelos assírios em 722 a.C. Reino de Judá destruído, dissolvido, levado ao cativeiro em 587, a última leva finalmente, por invasão da Babilônia, sob liderança de Nabucodonosor. Aí a gente vai então agora para o texto 4, na página 55, que é a realidade de Deus entre os gentios. Esse texto é uma espécie de parênteses que nós abrimos aqui dentro dessa lição para dizer a você, aluno, e você fortalecer a sua fé no único e verdadeiro Deus. O que dizemos aqui nesse texto, que é muito breve, é que Deus não é apenas o Deus de Israel, ele é o Deus de toda a terra. Nós sabemos que se praticou no mundo antigo o chamado enoteísmo, que era a crença em um único Deus como sendo o Deus maior, dentre vários outros deuses que eles consideravam reais. Dito de outra forma, durante o período em que se praticava o enoteísmo, as pessoas acreditavam sim na existência de vários deuses, mas escolhiam um único Deus dentre este panteão a quem prestar culto, a quem adorar, por considerarem que este era o maior Deus. Não deixa de ser uma espécie de politeísmo, ainda que houvesse uma devoção ao único Deus, porque havia a crença, a fé de que muitos outros deuses existiam e rivalizavam com este Deus maior. Mas a Bíblia Sagrada vem para nos dizer, como eu disse lá atrás, desde a Torá, desde a lei de Moisés, que esses outros deuses não existem. São ídolos inventados pela mente humana. É cegueira de Satanás. Só existe um único e verdadeiro Deus, e Deus fez questão de já educar o povo. Se alguns patriarcas, se alguns hebreus, especialmente depois de 400 anos do Egito, vieram com essa crença enoteísta, agora, com a revelação especial da palavra de Deus, eles estavam cientes de que nenhum outro Deus existia, a não ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que revelou-se a Moisés como o Yahvé, o Eu Sou o que Sou, o Deus autoexistente, o Eterno, louvado seja. É importante nós entendermos isso, porque embora as nações em todo o mundo, os gentios, tenham adorado e ainda hoje adorem vários deuses, a Índia, por exemplo, venera milhões de deuses. Nós sabemos que somente um Deus é real. Somente o Deus triuno. Somente o Deus que existe eternamente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Se não é assim, então a Bíblia é uma grande farsa, é uma grande mentira, Cristo foi um grande mentiroso e nós estamos perdendo tempo aqui. O cristianismo não pode nem sequer ser considerado como uma alternativa viável se existem outros deuses dignos de adoração e de culto. Só existe um único Deus. Jesus, ele reafirma isso no Novo Testamento também. Tá bom, meus irmãos? Então, esse texto 4 está aqui para dizer que Deus, provando que é o único e verdadeiro Deus, ele também se revelou aos gentios.
e demonstrou o seu governo e autoridade sobre os gentios. Você não veja, por exemplo, só a título aqui de exemplificação, livros como o livro de Obadias, Deus sentenciando os edomitas. Veja, por exemplo, o livro de Jonas, Deus enviando o seu profeta aos ninivitas, que era o povo assírio. Veja Deus usando Naum para trazer um ultimato para os ninivitas. A geração de Jonas se arrependeu, mas uma outra geração ninivita se levantou em seguida, que não perseverou na fé no Deus de Israel e veio finalmente a ser punida e destruída por Deus. Nós vemos, por exemplo, o Senhor executando juízo contra nações gentílicas, como o Egito, Deus humilhando os falsos deuses do Egito com as pragas que enviou por meio de Moisés. Nós vemos, por exemplo, Deus derrotando os deuses filisteus, Dagon caindo encurvado, a estátua de Dagon caindo encurvada e decepada perante a Arca da Aliança. E aí nós vemos, por exemplo, Deus sentenciando sírios, assírios, babilônios. Quem não lembra da escrita na parede? A mão de Deus escrevendo a sentença contra os filhos de Nabucodonosor, determinando o final da sua dinastia e a ascensão do Império Medo-Persa. Todas essas referências que nós encontramos no texto sagrado, especialmente lá nos profetas maiores e também nos menores, sinaliza para o grande e imensurável domínio de Deus, não apenas sobre o povo de Israel, mas sobre toda a terra. É por isso, inclusive, que todas as ações são chamadas dos profetas, nos poetas, por exemplo, dos Salmos, com frequência está chamando toda a humanidade a professar fé e adoração ao único e verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. E o texto de número 5, na página 56, fala sobre a realidade de Deus na encarnação do Filho. Leio o parágrafo que escrevi na página 57. Indubitavelmente, Jesus é o nosso melhor argumento para a existência de Deus. Suas palavras, seus milagres, sua ressurreição, suas aparições pós-ressurreição, como a Paulo no caminho de Damasco, a João na ilha de Patmos, somente depõem a favor do mundo espiritual, da realidade do céu, da realidade de Deus, da realidade do pecado e da salvação, da realidade da condenação eterna e da própria eternidade. Negar que Deus existe, que ele pode ser conhecido e amado, é acusar Jesus de mentira e engano, pois ele ensinou todas essas coisas. Jesus, que é lá no Evangelho de Mateus, chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, Deus em nosso favor, Deus por nós. É o próprio Deus encarnado, conforme diz o apóstolo João, abrindo seu livro de forma muito semelhante ao Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E mais adiante ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, o Novo Testamento prova para nós que Deus é real quando registra a presença desse próprio Deus neste mundo, pisando nesse torrão. Aliás, quando o homem pisou na Lua, enviado pelos Estados Unidos da América, lá na década de 60, o presidente norte-americano Richard Nixon disse: esse é o dia mais importante da história da humanidade, o dia em que o homem pisa na Lua. O famoso evangelista Billy Graham lá estava, repreendeu o presidente norte-americano e disse: presidente Nixon, o dia mais importante da história da humanidade não é o dia em que o homem pisa na Lua, foi o dia em que o próprio Deus encarnado pisou nesta terra em seu Filho Jesus Cristo. Deus em carne, vindo e intervindo na história da humanidade. A cruz de Cristo rasgou a história da humanidade em duas, antes e depois de Cristo. Nenhum outro nome foi tão forte, tão poderoso para rasgar a história em antes e depois, a não ser o nome de Jesus Cristo. Os milagres que ele operou provam a existência de Deus. Suspensão das leis físicas, subversão, podemos até dizer, das leis físicas, porque ele transformar água em vinho não é só suspensão das leis físicas, é mudança de leis, é mudança de paradigmas, trazer mortos à vida. Como, por exemplo, Lázaro, depois de 4 dias, já estava em estado de decomposição, já cheirava mal. O que é isso? Senão o poder maravilhoso do nosso Deus. A ciência não tem, nunca terá essa capacidade, mas Deus tem.
porque ele é o criador da vida. Ele é o criador do homem. O homem pode voltar a virar pó. Deste pó, Deus pode trazer de volta o homem. Aliás, ele trará, né? Porque Jesus diz em João capítulo 5 que chegará o dia em que os mortos ouvirão a sua voz. E muitos ressuscitarão para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Nós estaremos entre esses outros que ressuscitarão para a vida eterna. Deus nos ajude. Pois bem, Jesus é o nosso melhor argumento para a existência de Deus. Eu encerro, então, essa nossa lição com o último parágrafo que escrevi na página 58. A encarnação do Verbo Divino é testemunho irrefutável de que Deus é real. Está interessado nos rumos da humanidade e ele próprio interveio para nos dar a salvação que sem ele, de modo algum, poderíamos produzir. E que fique registrado, Jesus Cristo é o nome que dividiu a história em antes e depois, porque ele é o Senhor da história. Não é apenas um espectador frio e distante, nem apenas um pobre coadjuvante. Ele é o Senhor. O protagonista, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a primeira e a última letra da história, quem escreve é ele. Caro aluno etadiano, que Deus o abençoe, que esse nosso estudo tenha sido muito proveitoso. Convido você a ler na íntegra todo este capítulo que escrevemos para abençoar ainda mais a sua vida. Um grande abraço, até a próxima aula, querendo Deus.